ler alguns capítulos, alguns versículos em alguns capítulos do livro de Gênesis. Deus é tão bom que Ele acabou de confirmar a palavra através da oração da obreira Lourdes, quando ela estava orando pelas ofertas. Aleluia. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Gênesis 39. Foi um pouquinho diferente a minha chegada aqui nessa noite para poder ministrar essa palavra. Entendedores entenderão. E eu, Senhor, o que eu vou falar para a sua igreja? Não sei o que eu vou falar, não. E aí só me veio o nome: José do Egito. José do Egito. Eu falei, tá bom. E fui estudar. Espero que eu transmita o que é necessário para os irmãos. É a palavra de Deus, né? Então, vamos lá. Gênesis 39, nós vamos ler alguns versículos, depois vamos caminhar para Gênesis 40, 41 e o 50. José na casa de Potifar. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. 7. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou-se e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo o meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nessa casa e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Capítulo 40, verso 8. Eles responderam: tivemos um sonho e não há quem o possa interpretar. Disse-me José: porventura não pertencem a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. 41, 37. José como governador do Egito. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Capítulo 50, verso 20. Versículo 20. Capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Aleluia! Vamos dar uma passadinha aqui também no capítulo 37. Volta lá no 37. Aleluia. Era aqui que eu deveria ter começado, mas não tem problema. José vendido pelos irmãos. Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos,
apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez uma túnica talar de mangas compridas. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. No 37 e 27. Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, e não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. Podeis assentar no nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu aconselho a você que ainda não leu a história de José, leia. Eu me emocionei no final. É muito linda, né? Não tinha lido com a intenção de pregar e é diferente. Quando a gente lê para pregar, para ensinar, para tirar uma lição, né? É diferente. Então, José, ele passou por maus bocados. Quem era José? Filho de Jacó. Quem era Jacó? Neto de Abraão e de Sara, pai da fé. José, ele foi invejado, odiado pelos irmãos, porque Jacó, pai dele, o amava muito, né? E tinha uma predileção por ele. Já, abre parênteses aí para os pais, não façam isso. Por mais que os filhos falem, né? Você tem filho predileto. Para mim, bem, não existe filho predileto. Tem filhos com necessidades diferentes. Filhos que necessitam de atenções diferentes. Então, eu não acredito nisso, que há predileção de filhos, não. E se tiver algum pai que faça isso, não faça mais, porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Jacó foi vendido pelos irmãos, foi escravo do Egito, né? Mas na trajetória dele, toda a trajetória dele, ele nos ensina algo extraordinário. Ele nos ensina algo que nós, como verdadeiros cristãos, nós temos que praticar. Que é a confiança, a fé em Deus e sermos íntegros ao Senhor. Termos integridade perante a Deus. O que é ser íntegro? É uma pessoa inteira a Ele, nos entregar verdadeiramente, sermos inteiros para o Senhor, não só uma parte. Até aqui eu faço porque me é conveniente. Não, aqui eu já não dou conta. Senhor, aqui a minha carne é fraca e tal. Não, nós temos que ser íntegros perante ao Senhor, perante a palavra dele. Esses versículos que eu li mostram que a vida de José, ela foi bem triste, né? Em alguns momentos. Pensa só, você tem os seus irmãos, você ama os seus irmãos, ama a sua família, e você é vítima de um plano para ser lançado dentro de uma caverna, né? De um buraco, né? De uma cisterna, e você é vendido como escravo. Ele foi escravizado, virou escravo e depois foi vendido novamente. Mas quando ele foi vendido novamente, ele foi vendido para Potifar, um homem que tinha autoridade, que comandava no reino de Faraó. E vemos também que diante de todas essas injustiças, ele buscou a face do Senhor e ele se manteve fiel a Ele. Então, durante tudo isso que nós passamos, se você
passou alguma injustiça ou está passando por alguma injustiça, eu e você, nós precisamos entender que Deus, Ele não se retira. Ele não se retira de nós. Ele não sai. Ele não nos abandona. Ele não nos deixa. Mesmo quando tudo parece estar contra nós. Mesmo quando tudo parece estar um furacão. Mesmo quando a gente está no meio do furacão. Não estou entendendo nada. Porque a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na história de José nós aprendemos isso. José ele não fez nada, foi inocente, era um menino, né, de 17 anos, o pai dele o tratava de maneira diferente, teve sonhos, um sonho profético, que ele viu lá na frente o que iria acontecer, ele iria estar comandando, e os irmãos dele sentiram inveja, até o pai dele falou assim: opa, peraí, nós seremos subservientes a você, nós obedeceremos a você, tá demais, menino, né? Quieta, tá viajando já. Mas mal eles sabiam que era plano de Deus. Deus deu a visão, Deus deu o sonho para José. Não foi à toa, porque o Senhor planejou, o Senhor tinha um projeto na vida de José. E nós precisamos entender, e eu já te digo nesta noite, o Senhor tem um plano na sua vida. O Senhor tem um projeto aonde você está. Por mais que você não goste, ou por mais que você esteja passando por um momento de dificuldade, o Senhor tem um propósito. Sabe por quê? Porque Ele não perde o controle. Ele não perde o controle da minha e da sua vida. Se estamos aonde estamos, é porque o Senhor ainda tem algo para fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. Aleluia! Oh, aleluia! O que nós precisamos é continuar confiando nele, por mais que seja difícil, querido. Ninguém pode falar, mas é muito fácil passar pela luta. Não é. É difícil, mas o Senhor, Ele está conosco, Ele é fiel. Ele é fiel. Há uma palavra liberada sobre as nossas vidas, há promessas para nós, e nós precisamos nos agarrar a essas promessas. Eu tenho certeza que quando José, no momento onde ele estava ali naquela prisão, com certeza batia questionamentos, vinham questionamentos sobre a vida dele, sobre a mente dele. O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou aqui? O que eu fiz? Mas eu acredito que ali ele deveria recitar a palavra do Senhor, ele deveria dizer: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor é fiel, o Senhor vai me tirar dessa, né? A minha alma louvará o Senhor, mesmo em meio a dificuldades. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu tenho certeza que ele recitava a palavra do Senhor, porque ele é da descendência de Abraão, o pai da fé. Ele foi ensinado. Por isso que esse homem resistiu, por isso que ele chegou até onde chegou. No capítulo 39 diz: o Senhor estava com José. Quando ele chega à casa de Potifar, e Potifar começa a perceber a inteligência e a integridade daquele homem, ele o coloca como um mordomo da casa. Ele fala: ó, você vai comandar tudo aqui, mas a única coisa, não toque na minha mulher, porque ela é minha. E o diabo, né? Astuto, sagaz, ele faz o quê? Abre os olhos da mulher de Potifar para olhar José
de outra forma. Mas, voltando aqui, que o Senhor estava com José, na casa de Potifar, quando José estava preparando tudo, administrando tudo dentro da casa de Potifar, Deus o abençoou tanto que tudo dava certo na casa dele, tudo prosperava. Deus abençoou Potifar por causa de José. Glória a Deus. Rei, eu e você somos luz aonde nós chegamos. Precisamos ser luz aonde nós estamos. Eu e você precisamos ser bênção. A bênção não pode estar só sobre nós, mas nós temos que abençoar o outro. O outro vai ver em nós a mão do Senhor, a bênção do Senhor, e vai receber também. Porque nós estamos ali fazendo a diferença. José fez a diferença na casa de Potifar. Ele foi fiel ao Senhor, mesmo servindo como mordomo. Às vezes a gente está no lugar, não, mas eu merecia mais. Eu podia estar numa posição em destaque. Eu já ouvi isso aqui. Não despreze onde você está. A gente começa embaixo. Glória a E aí a Deus. gente vai subindo, porque a gente vai demonstrando quem a gente é. E a gente vai ganhando confiança, a gente vai mostrando integridade, a gente vai mostrando honestidade. E aí a gente vai ser honrado. Claro que aqui José, ele foi injustamente vendido como escravo. Ele estava sendo escravo. Potifar era o senhor dele. E Deus abençoa Potifar por meio de José, por causa de José. José continuava sendo fiel. José continuava confiando. E mesmo em meio àquela situação, ele poderia até ter se sentido abandonado pelo Senhor. Mas ele não foi. Não foi abandonado. Sabe por que ele não foi abandonado? Porque o Senhor olha para o coração fiel. O Senhor viu em José um homem de compromisso com ele. Deus, ele é fiel e vai usar as situações para que as nossas vidas sejam transformadas. Por mais que a adversidade ela possa vir e a gente falar: meu Deus, o Senhor me abandonou, cadê o Senhor? O Senhor pode usar o sofrimento como ferramenta para a formação das nossas vidas, para a transformação de ambiente, para a transformação de coração, de mente. O Senhor age em meio à adversidade para trabalhar em nós. Ele é fiel. Veja, Jesus passou por tanto sofrimento. Muitos olharam e falaram, né? Acabou, já era, morreu. Mas o que acontece? Ele ressurgiu. Assim como aconteceu também na vida de José. Os irmãos dele poderiam até ter falado, não sabiam mais onde eles estavam, né? Deu certo nosso plano. José sumiu, ó, foi embora. Mal sabiam eles que o Senhor estava trabalhando. Mal sabiam eles que o Senhor estava trabalhando. Eles não estavam vendo, mas o Senhor estava trabalhando. E eles também iriam ser beneficiados. Deus pode transformar o mal em bem. Em favor do teu povo, em favor dos teus filhos. A seu favor, Deus transforma o mal em bem. Porque Ele te ama e Ele conhece o teu coração. O coração obediente, o coração íntegro ao Senhor. Aleluia. A fidelidade a Deus abre caminhos inesperados nas nossas vidas. Queridos, não adianta eu ser boa
festa em não buscar a palavra. E quando eu estiver longe do meu pastor, da minha igreja, dos meus irmãos, da minha família, eu vou fazer algo errado. Nós podemos enganar a família, marido, pai, mãe, irmãos. Nós podemos enganar o ser humano. Nós podemos enganar nosso pastor, os nossos irmãos, a nossa pastora. Podemos. Mas deixa eu te falar. A Deus nós não enganamos, não. Outra coisa que eu aprendi aqui: quando a gente é honesto, quando a gente cumpre a palavra, nós temos a justiça de Deus a nosso favor. Então nós precisamos ser fiéis ao Senhor, e é fiéis de coração inteiro. Não é só da boca para fora, não é só de aparência. Não. José, ele poderia muito bem ter deixado, estava vivendo num lugar bom, mesmo sendo mordomo, ele tinha do bom e do melhor. Ele estava comandando a casa de Potifar, um homem que com certeza tinha bens, era rico, com certeza. Então ele estava bem. Para que ele iria se preocupar com a família dele, com os irmãos dele? Os irmãos que tinham colocado, vendido ele. Para quê? Ele poderia muito bem esquecer tudo e viver, tocar a vida dele. Mas não. O coração dele não era assim. O coração de José não era ganancioso. O coração de José era um coração de servo fiel, sedento pela presença do Senhor. A fidelidade vai abrir caminhos para o futuro. Muitos estão dando voltas, círculos, andando em círculos, não saem do lugar. Por que a minha vida não muda? Porque não é fiel a Deus, porque não sabe cumprir a palavra, não sabe fazer, servir de maneira fiel. Isso é sério, queridos. Também já aprendi aqui. Por que eu falo isso? Porque nós estamos aqui para aprender. O que é que nós temos feito com a palavra que nós escutamos aqui? Se não for para trazer para nós ensinamento, se não for para muitas vezes nos bater, nos chicotear, está errado. Ou então você não entendeu a palavra, né? Ou então eu não entendi. Tem dia que a gente entra aqui e sai, chicoteado, porque é necessário. É necessário. É necessário. Então, quando somos fiéis ao Senhor, essa fidelidade ela vai abrindo caminhos nas nossas vidas, vai nos trazendo prosperidade, a bênção vai chegando, porque o Senhor ele é o dono da bênção. Se Ele enxerga em nós, se Ele vê em nós, no nosso coração, um coração fiel a Ele, por que não nos abençoar? Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que tem para te abençoar, Ele vai te abençoar. Aleluia. Mas nós precisamos continuar sendo fiéis. Negar a nossa vontade. Deus, mas aqui eu não dou conta. Fala para Ele, eu não dou conta, Senhor, eu não dou conta aqui. Me ajuda, pega na minha mão e vamos. O Espírito Santo é o nosso consolador, é o nosso amigo, é o nosso ajudador, é Ele. Ele deixou para nós. E Potifar, ele reconhece que José tinha um Deus soberano e que o Espírito Santo de Deus estava nele. Será que aonde nós estamos, olham para nós e falam: opa, tem algo diferente aí? Tem um brilho diferente em você, você é diferente. Você quando chega, nossa, traz uma paz. Tem pessoas que nos procuram para poder conversar. Porque nós levamos paz, carregamos paz. É o Espírito Santo de Deus que está em nós. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda. É o Espírito Santo de Deus que faz.
faz em nós. E aí, a mulher de Potifar olhou para José com outros olhos, né? Como eu estava dizendo, e ela faz uma proposta indecorosa para ele. Uma proposta indecente, né? Vamos lá, vamos, deite-se comigo. Mas José, ele recusa. Ele poderia fazer? Poderia. Ia ficar numa boa, né? A mulher ia se satisfazer e ia ficar caladinha. E José ia aproveitar da mulher e da casa, da mulher e do ambiente. Ia ficar calado, não ia ser preso. Não iria ser preso. Mas Satanás, muito astuto, usou a mulher e fez com que José saísse dali ainda incriminado, dizendo que ele tinha rasgado a roupa e queria violentá-la. A mulher chama os servos e fala, né, denuncia José. José sai correndo. Mas capturaram José e José foi lançado novamente na prisão. Foi preso. Estava aprisionado. Mais uma vez de forma injusta. Só que a história, no decorrer da história, o Senhor ele vai trabalhando, vai mexendo no mundo, no ambiente espiritual, porque ele vê em José a integridade dele. O Senhor trabalha para aqueles que são íntegros com Ele. Não tem como, essa palavra traz isso para nós, essa mensagem: integridade, fidelidade. Nós precisamos ser fiéis e íntegros ao Senhor. Aleluia! Para que o mundo espiritual trabalhe em nosso favor. Já pensou se José tivesse se deitado com essa mulher, a brecha que ele não teria dado? O que o Senhor poderia falar para ele? O que o Senhor poderia fazer? Quando Satanás está rodeando a terra e chega para Deus, Deus fala assim: observaste meu servo Jó? Homem íntegro e fiel. Satanás pôde tocar em Jó? Satanás pôde matar, arrancar a vida de Jó? Não, porque Deus não permitiu, porque não havia brecha para isso. Houve todo um propósito. Jó perdeu tudo, como foi louvado aqui nessa noite. Querido, dá brecha para o diabo é algo perigoso. Quando eu deixo de ser fiel ao Senhor, eu estou abrindo legalidade para o inimigo trabalhar na minha vida e contra a minha vida. Porque aqui José não se deitou com uma mulher. Deixa eu te falar algo que com certeza você já deve ter ouvido. O diabo, ele ajuda a fazer, mas ele não ajuda a esconder, não. Ele vai acusar, sabe por quê? Porque ele é o nosso acusador. Ele vai acusar. Se ainda ele não te trouxe uma vergonha por causa de um pecado escondido, cuidado. Cuidado. Porque a qualquer momento isso pode acontecer. Porque com Deus não se brinca. Com Deus, de Deus não se zomba. Então, José, ele se manteve fiel ao Senhor neste momento. Por mais que ele pudesse levar vantagem. Mas é muito melhor estar bem com Deus do que estar bem com os homens e perder a minha intimidade com o Senhor, e perder a salvação, e perder o privilégio de conversar e falar com Deus, e perder essa oportunidade de andar com meu Deus, com o seu Deus.
Não barganhe a sua liberdade cristã. Não barganhe. É melhor ser escravo do Senhor do que ser escravo de Satanás. E José estava ali neste momento da vida dele, e teve uma oportunidade para que ele interpretasse o sonho de Faraó. Faraó sonhou, muitos chegaram, não conseguiram interpretar, tiveram interpretações diversas, mas não chegaram a um consenso. Chegaram até José. O Senhor, trabalhando, leva essas pessoas até José. Ei, tem um homem ali que tem o Espírito de Deus, e ele será capaz de adivinhar. Estavam comentando e José ouviu: ué, não é o Senhor, o Deus que revela os sonhos? Por que não perguntar para ele? Conte-me o sonho, conte-me. Fale para mim, porque eu tenho intimidade com ele. Não é? E aí Deus revela. Deus revela. José é levado, conta o sonho, interpreta o sonho para Faraó. José é elevado de servo, de escravo, de prisioneiro a governador do Egito, por causa da fidelidade dele, por causa da integridade dele. A nossa integridade nos leva a um futuro extraordinário. Aleluia! A integridade, a obediência abre caminhos para o sucesso. A integridade, a obediência ao Senhor vai nos levar a receber as nossas bênçãos. Eu quero vitória, eu quero vitória, eu quero a vitória que você está fazendo para receber a sua vitória. Você tem obedecido? Uma hora Jesus vai te espremer. Obedece, que é melhor. É igual o pai quando corrige o filho. É igual nós, pais humanos, quando corrigimos os nossos filhos. O Senhor faz da mesma forma. Ele suprime de nós algo. Ele nos encurrala muitas vezes. Ele nos espreme. Cara, aí que você tem que aprender. É assim. José, ele foi exaltado por Deus. Ele se tornou governador do Egito. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Quando nós somos íntegros com Deus, somos protegidos por Ele. Aleluia, Jesus. Porque Deus, Ele é um Deus de princípios. Se eu obedeço, eu serei abençoada. Quando nós somos fiéis nos pequenos momentos, Deus nos confia grandes propósitos. Olha tantos os momentos de aflição que José passou, mas por causa da fidelidade ele se tornou governador. Naquela época não existia governador, ele foi o primeiro. Passou depois da segunda. Ele foi o primeiro governador. Um homem que teve honra, ele foi honrado. Honrado, querido, é um privilégio servir a este Deus. É um privilégio servir ao Deus que é soberano. É um privilégio servir, eita Jesus, servir a um Deus que pode abrir porta onde não tem porta. É um privilégio servir a um Deus que cura de câncer. É um privilégio servir a um Deus que nos liberta, que nos tira, que nos livrou do lamaçal do pecado. É um privilégio servir a um Deus que nos tirou do mundo. Aleluia! É um privilégio servir a este
Senhor está nos ensinando. Muitas vezes não vamos entender, mas só obedeça. Só obedeça. Porque Ele é soberano, porque Ele tem o controle, porque Ele sabe o que faz, porque Ele é a sabedoria. Aleluia, aleluia. Lá no capítulo 50, no verso 20, vai chegar. Há um momento que os filhos, os irmãos de José são apresentados a ele. O pai morre, né? O pai de José morre, Jacó morre. E ali José olha para eles e fala: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. A família dele foi preservada e o povo de Israel foi preservado. Não morreram na miséria por causa da fidelidade de José, por causa do propósito que Deus tinha na vida dele, porque ele buscou fazer o bem, porque ele não quis se vingar, porque ele perdoou os irmãos dele. Você tem perdoado quem é necessário perdoar? Aleluia, Jesus. Precisamos perdoar e continuar fazendo o bem. Nós, homens e mulheres de Deus, não podemos pensar em vingança, em justiça com as próprias mãos. Não, o Senhor é quem peleja por você. Ele é o seu juiz, o seu advogado. Jesus é o seu advogado, Ele é o meu advogado. Aleluia. Então vai chegar a hora em que as contas serão acertadas. Porém, ali, José, ele perdoa os irmãos. E o povo de Israel é beneficiado também. Então há um propósito. Houve um propósito nessa dor que José passou. Ele entende que tudo que ele viveu cooperou para um bem maior. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É preciso amar a Deus, é preciso obedecer a Deus, é preciso ser íntegro a Deus. O que hoje nos parece ser injustiça, querido, o que hoje nos parece ser injustiça, pode ser um milagre do amanhã. Hoje você está passando por uma situação, mas você caminhando em fidelidade, o Senhor pode abrir a porta do milagre. Ele pode derramar sobre você a bênção. Você pode ser exaltado, um dia humilhado, outro dia exaltado. Um dia escravo do inimigo, outro dia escravo do Senhor, na liberdade cristã, fazendo aquilo que o Senhor, que apraz ao Senhor. Aleluia, aleluia. Então nós aprendemos aqui que Deus está presente em meio a situações difíceis na nossa vida. A fidelidade, ela é recompensada. Seja fiel e a recompensa virá. Outro ponto, há um propósito maior. Por mais que a gente não entenda, há um propósito maior. Deus tem um propósito na sua vida. Glória a Deus. Deus tem um propósito com essa situação. E a pergunta que eu te faço nessa hora, para fechar, eu até anotei aqui: você está disposto a confiar em Deus como José confiou? Será que nós estamos dispostos a confiar como José confiou? Mesmo em meio às dificuldades? Será que nós estamos dispostos a obedecer ao Senhor? Mesmo na hora que Satanás trouxer para nós
dispostos a recusar os pratos do inimigo para tirarmos proveito? Se tirarmos proveito, será apenas aqui. Perderemos a nossa salvação. Que eu e você possamos continuar firmados na palavra e continuar em integridade ao Senhor. Que eu e você possamos ser homens e mulheres integrais ao Senhor, dispostos ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Irmã Marilene. Aleluia! Quando a senhora estava aqui louvando, que a senhora falou, eu vou louvar até os meus cabelos ficarem brancos. Continue adorando ao Senhor, porque o Senhor se agrada e Ele trabalha no meio dos louvores. Enquanto a senhora adora, enquanto a senhora louva ao Deus dos deuses, Ele vai trabalhando lá na sua casa, Ele vai fazendo, Ele vai operando aonde a senhora não pode ir mais, o Senhor faz. Aleluia! Continue adorando ao Senhor, porque depois na sepultura ninguém pode adorar. É aqui, é em vida que nós adoramos, é aqui, é em vida que nós glorificamos, dizendo, Senhor, que Ele é justo e fiel. É aqui que nós damos testemunho, é aqui que nós agradecemos ao nosso Deus. É em público, é em reunião. Não adianta eu agradecer ao Senhor isolada. Eu tenho que exaltar o nome do Senhor. É em público. O Senhor está falando. É necessário agradecer, engrandecer o nome dele em público. Aleluia, 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 aleluia. Deus Santo, Pai Todo-Poderoso, recebe, Senhor, meu Deus, cada um, Senhor, meu Deus, nesta noite. Opera, Senhor, em nós, Pai amado, aleluia, conforme a tua palavra foi ministrada. Faz de nós, Senhor, meu Deus, pessoas íntegras a ti, Senhor, meu Deus, a cada dia, Pai. Que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, obedecer a tua palavra com amor, com verdade, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem um projeto, o Senhor tem um propósito, aleluia, e por mais que nós estejamos em meio à dor, o Senhor não perdeu o controle, o Senhor não nos abandonou. Aleluia! Oh, glória a Deus, exaltar seja o teu nome, aplauda Ele, diga como é bom e a misericórdia dele dura para sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus Santo Poderoso, aleluia. Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém? É isso. Nosso problema é ler a história de José e a gente só sabe do sofrimento, né? Nossa, foi traído pelos irmãos. Nossa, foi para a cisterna. Nossa, foi vendido como escravo. Eita, Potifar agora pegou ele e colocou na casa. Nossa, quando a vida dele começou a ficar boazinha, aí vem a história da mulher e ele vai para a prisão. Eita, agora acabou a história de José. Isso é o que a gente vê. E assim nós fazemos na nossa vida também. Nós olhamos para o sofrimento e falamos, Jesus, quando é que o Senhor vai me abençoar? Senhor, o Senhor falou que ia fazer e até agora nada. Senhor, desse jeito eu não aguento. Eu vou largar a obra, eu vou largar o Senhor,
José tinha 17 anos. Deus fez a promessa. E quando Deus fez a promessa, Deus iniciou uma capacitação na vida de José. Primeiro, ele foi traído pelos irmãos, foi parar numa cisterna, foi vendido para ismaelitas, e os ismaelitas venderam ele onde? No Egito. Onde que ele foi governador? No Egito. Ele poderia ter ido para qualquer parte do mundo. Ele foi parar onde? Na terra onde viveria o propósito. Aí ele está na casa de Potifar, começa a trabalhar, e ele começa a se destacar, porque, irmão, quem tem unção pode chegar quietinho e falar, vou sentar na última cadeira. Mas a unção faz assim, em cima da sua cabeça, assim, ó. Tá aqui, ó, pode chamar aqui, ó. Pode chamar aqui, ó. Aí, ele começa a trabalhar. As coisas começam a funcionar. Potifar começa a ser abençoado. Sim, porque quer ser abençoado, irmão? Anda na presença de Deus. E você é abençoado, quem está do seu lado é abençoado também. E por que Deus colocou ele na casa de Potifar, irmão? Se uma pessoa não consegue governar a casa dela, vai conseguir governar uma nação? Deus começa, por isso que Ele começa colocando na nossa mão coisas pequenas e olhando a nossa fidelidade. Por isso que Ele diz, quem é fiel no pouco, eu muito te colocarei. E tudo passando, você não vê José falar, estou abandonando a fé. Continua fiel. Aí vai para a prisão. Você fala aí, ó, não adiantou ser fiel. O que talvez você não saiba é que essa prisão ficava no subsolo do palácio de Faraó. Deus está empurrando ele para o propósito. Ele está vendo luta, mas Deus está levando ele para o propósito. E na prisão, irmão, ele vira carcereiro. Eita Deus, O que é isso? Que negócio é esse? Onde coloca, flui. Onde coloca, prospera. Aí ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro. Ó, lembra de mim? Pode deixar. Saiu de lá e esqueceu de José. Mas Deus não se esqueceu. aleluia, aleluia. Esse é o nosso problema. A gente confia nas pessoas. Ó, lembra de mim lá, hein? Fala de mim. Pode deixar. E a pessoa te esquece. Irmão, Deus não esquece de você. Aleluia. Nele que nós temos que confiar. Glória a Deus. Aí veio o sonho. Aí o rapaz veio. E o rapaz lá na prisão que interpretou o sonho. Aí do jeito que ele interpretou, aconteceu. Manda chamar. Não são, porventura, não são do Senhor os sonhos? Contar-me. Por que, pastor, ele falou que podia contar? Porque quem tem relacionamento com Deus tem visão espiritual e discernimento. Aleluia. Fica firme. E aí, Deus, para honrar alguém, o cargo não existe, mas quando Deus quer honrar, até cargo aparece. Glória a Deus. Só quer dar vidas nessa noite que o Senhor está falando. Desde que começou, o Senhor está falando. Seja fiel. Mas pastor, eu não estou vendo nada. Ei, o Senhor, aquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele nunca prometeu que o caminho seria bonito, mas Ele prometeu que tu vai chegar. Aleluia. Glória a Deus. Descansa, descansa. Ele tem 2 filhos no Egito e Manassés e Efraim. O Senhor me fez esquecer do tempo da minha aflição. E o Senhor me fez prosperar na terra da minha aflição. Aleluia. Os filhos dele é um louvor ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Sofri, mas o sofrimento ficou para trás. Você quer sua mão assim? Aleluia. Somente seja fiel ao Senhor. Aleluia. Somente seja fiel ao Senhor. Não estou entendendo nada, fica tranquilo. Tem coisas na nossa vida que nós só entendemos depois. Mas seja fiel, porque Deus não perdeu o controle. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Aleluia. te abençoe. Sua Amém. bênção segue em nome de Jesus. Aleluia. Bênção de Deus.
Jesus. Aleluia. Amém?